Graça e paz, meus amados irmãos. Eu desejo sinceramente que, a partir desse momento, você esteja pronto para um tempo especial na presença do nosso Deus. E eu quero convidar você a olhar para o seu coração, para você fazer desse momento de dedicação, de entrega, de culto, de adoração, um tempo seu com Deus. Um tempo em que Deus vai estar olhando para você, recebendo de você aquilo que você quer entregar, quer dizer, quer falar. E esse é um tempo que você deve em si mesmo falar com Deus, colocar para Deus, aquilo que você quer entregar e colocar para Deus aquilo que você deseja receber. Daqui eu desejo que Deus esteja contemplando, acolhendo, abençoando, estendendo a mão dele sobre sua vida, sobre sua casa. Que Deus esteja entrando na sua casa e na sua vida, entrando com providências, como nós falamos, e que o Espírito Santo tenha liberdade de te conduzir em culto, para você sentir a presença de Deus e de Cristo, para você sentir esse calor do Espírito, essa chama que arde, esse prazer que invade, esse desejo mesmo, de saltar de alegria e de prazer na presença do nosso Deus. Você tem vivido essa experiência, meu irmão, minha irmã? O culto é um convite para isso. E o culto, na verdade, é um aquecimento para a gente viver isso os outros dias da semana também. E nós vamos estar passando aqui esses próximos minutos juntos, cantando, orando, meditando na palavra, com um desejo profundo de alimentar a sua comunhão com Deus e de incentivar a sua experiência ou as suas experiências pessoais com Deus. Você tem um Deus pessoal. Deus é uma pessoa em três pessoas, É o Pai, é o Filho, é o Espírito. Deus é um Espírito pessoal e Ele se relaciona com cada um de seus filhos de uma forma direta e pessoal. Deus conhece sua vida, Deus conhece cada detalhe da sua vida, Deus conhece o seu coração, Deus conhece, Ele vê os seus pensamentos, os seus sentimentos, as intenções do coração. Deus conhece as suas fraquezas, Deus conhece o seu potencial, Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe das suas carências, Deus sabe dos seus limites, Deus sabe dos seus medos. Que tal nessa noite, você está colocando tudo isso diante de Deus, revisitando? Que tal nesta noite, você está clamando a graça de Deus sobre você, sobre alguém da sua família, alguém da sua amizade, Quem sabe nessa noite você não seja o seu tempo de clamar pela salvação de alguém, pela cura de alguém, pela reconciliação de alguém. Quem sabe essa noite não seja a sua reconciliação. Quem sabe essa noite não seja a noite da sua cura, da sua libertação. Quem sabe eu esteja falando para alguém que há muito tempo está com o coração aprisionado, triste, E aí nessa noite Deus quer te libertar, Deus quer trazer saúde, vigor, Deus quer restaurar a sua alegria, o seu prazer, E é por isso que eu quero convidar você a você estar com Deus em oração. E a gente aqui também vai estar se conectando com Deus em oração e colocando neste tempo, esse momento, este culto diante dele, pedindo a graça para que ele venha sobre nós e ministre sobre nós e derrama sobre nós uma bênção especial, que seja aquilo que estava faltando, porque a gente precisa estar sempre alimentando, essa relação e essa comunhão. Então vamos falar com o nosso Deus. Nosso Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, nós invocamos ao Senhor, porque nós queremos, nosso Deus, estarmos diante do Senhor dignos, e queremos estar diante do Senhor, nosso Pai, com o nosso coração como um presente, e que o Senhor venha visitar, ó Deus, o nosso interior. Visita os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Visita, ó Deus, cada parte, cada área, ó Deus, daquilo que nos constitui, corpo, alma, espírito.
E olha para nós, Deus, com graça. Não olha para nós, ó Deus, procurando mérito em nós, porque, Pai, nós clamamos no mérito de Jesus. E olha para nós, ó Deus, debaixo do seu sangue, lavados pelo seu sangue, ó Deus. Pai, e contempla as necessidades dos teus filhos, contempla a tua igreja, Deus, contempla cada família, e contempla o teu rebanho, contempla a tua casa, e contempla, ó Deus, todo aquele que invoca o teu nome, agora e neste dia, em Macaé, no Brasil e no mundo, e aqueles que estão, ó Deus, acessados conosco. Eu rogo, ó Deus, por tua graça, para que cada um viva um tempo especial, ó Deus, um tempo de alegria na tua presença, de liberdade no Espírito, um tempo de viver a emoção de um encontro verdadeiro com o Senhor. Venha, Deus, aquecer o nosso coração, venha avivar a nossa fé, venha restaurar, ó Deus, se por acaso algum coração estiver quebrantado, ferido, venha fortalecer os joelhos, as mãos trementes, venha, ó Deus, renovar a nossa fé, aviva a tua obra no meio de nós, Pai, e abençoa a obra dos teus filhos. Pai, nós consagramos este culto, consagramos cada momento, invocamos a tua graça, para que o Senhor ministre pelas músicas, pelas orações, pela palavra, e que o Senhor contemple a cada lar, cada pessoa, ó Deus, que está te buscando agora, com sinceridade, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Que assim seja, ó Deus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, vamos louvar o nosso Deus. Vamos louvar com as músicas que o nosso irmão Renato vai estar aqui trazendo para nós. E abra seu coração e deixa a luz do céu entrar, né? E cante para Deus, fale para Deus, né? Viva o seu momento, né, com o nosso Deus, para a glória dele, né? Em nome de Jesus. Por favor, meu amor. Graça e paz, né, queridos? Uma boa noite. Isso aí, Renatão. Isso aí. Comunique. Essa semana não foi uma semana fácil, né? Foi uma semana de muita correria, mas gostaria de compartilhar com você que Deus, em todos os momentos de nossa vida, por mais pareça que Ele seja distante, Ele é bom o tempo todo. E tudo tem um propósito exato, né? Às vezes a gente não entende de imediato, a gente chora. Essa semana eu até falei com o pastor que as minhas orações eram o Salmo 70. Eu estava desesperado, pedindo: Senhor, dá-te pressa em socorrer-me. Mas, por fim, no final da semana, a gente tive aquele sentimento de que Deus, Ele é comigo em minha caminhada.
casa o quanto exaltado Deus é. Exaltado para sempre, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Mais uma, pastor? Mais uma. Fechar aqui.
nos é apresentado todos os dias, com o novo nascer do sol, com a misericórdia de Deus que se renova dia após dia, em favor dos homens. Amém, Jesus. Pastor. Graças a Deus e amém. Glória a Deus. Meus amados, nós na semana passada começamos aqui a ler a palavra e meditar a respeito dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Qual a importância dos apóstolos para nós hoje? Existem apóstolos hoje? O que uma pessoa precisa, para ser apóstolo? Na Bíblia, o que a Bíblia fala, quais são os requisitos para que alguém seja considerado, de fato, um apóstolo de Jesus Cristo? E nós lemos aqui os textos, que falam de como Jesus, dos critérios que Jesus usou, que ele escolheu os apóstolos, os nomes deles. Então eu queria recapitular aqui alguns textos e recapitular aqui esses critérios, e refrescar a nossa cabeça aí, a nossa mente a respeito desse tema, desse assunto tão importante, tão implicante, na nossa fé. E eu queria então ler com os irmãos os textos que falam do chamado dos apóstolos, dos nomes dos apóstolos. Quem eram essas pessoas? Que critérios teria sido que Jesus escolheu? Será que Jesus escolheu os homens mais jovens e mais saudáveis? Será que Jesus escolheu pessoas que tinham uma boa oratória, uma boa capacidade de persuasão humana, de convencimento, pessoas com capacidade de falar em público, de convencer as multidões? Será que Jesus escolheu pela aparência? Será que Jesus escolheu pela religião deles? Que critérios são esses? E quem são essas pessoas? Como viviam? O que eles tinham, que nós não temos, vamos dizer assim? Vamos ver então, meus amados. Eu quero convidar para os irmãos acompanharem comigo no livro de Mateus, no capítulo 10. Nós lemos aí pela primeira vez nos Evangelhos a relação dos apóstolos e os critérios pelos quais Jesus escolheu esses 12. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 4, nós lemos assim: e chamando, Jesus chamando os seus 12 discípulos. Então a gente vê aqui que os discípulos são pessoas chamadas por Jesus, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então Jesus chama dos discípulos 12 homens e dá poder para eles lidarem com os demônios, expulsarem os demônios, dá autoridade sobre os demônios e dá autoridade para curar toda a enfermidade e todo o mal. Observa que a Bíblia diz enfermidade e mal. E aí a Bíblia vai dizer, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, o funcionário público, o cobrador de imposto, Mateus, também conhecido como Levi, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Na tradição católica, esse apóstolo é conhecido como São Judas Tadeu, Lebeu ou Tadeu, também tinha o nome de Judas. E na relação dos apóstolos, a gente vai ver mais na frente um outro Judas, que era aquele que o traiu. O nome então do 11º é Simão, o Zelotes, e o 12º, Judas Iscariotes. A gente vai ver que essa lista se repete no Evangelho
Marcos, no capítulo 3. E eu quero convidar os irmãos para visitar, para folhear, para manusear a sua Bíblia, para olhar para a sua Bíblia, para fixar no texto bíblico e deixar que o próprio Espírito Santo aí chame a sua atenção para alguma coisa que Ele queira te mostrar. É assim que a gente deve ler a palavra sempre, né? Em oração e na dependência do Espírito, clamando ao Espírito que nos ensine, que nos conduza na palavra, que nos ministre pela palavra, que Ele nos leve a palavra e nos mantenha cativos à palavra. Então assim nós vamos no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, e nós vamos ver dos versículos 13 a 19, que diz assim: E Jesus subiu ao monte e chamou para si os que Ele quis. Observa que o critério para ser apóstolo é alguém que Jesus quis chamar, que Ele chamou com o critério dele. Ele chamou os que Ele quis e vieram a Ele, e nomeou 12 para que estivessem com Ele e os mandassem a pregar. Então aí nós temos uma outra dica aí, né? Qual o critério que Jesus usou para escolher um apóstolo? Um apóstolo é alguém que Ele chamou para conviver com Ele, para passar 3 anos com Ele, para testificar e para aprender daquilo que eles viam e ouviam em Jesus. Então esses homens, durante 3 anos, eles ouviram coisas que nós não ouvimos, coisas que nem estão registradas na Bíblia, e todas essas coisas que estão registradas na Bíblia, e para além delas, João vai dizer, se ele mesmo fosse escrever tudo que ele viu, tudo que ele ouviu em Jesus, e tudo que os outros viram, ele diz assim: o mundo não teria tanta biblioteca, não teria espaço, não teria, naquela época, né, papel da época, caneta e tinta para escrever tudo. Então diz a Bíblia, né, que Jesus chamaram e esses 12 vieram a Ele, e Ele nomeou esses 12, né, para que estivessem com Ele, e para, além de ter todo poder sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre todo o mal, Jesus enviou, escolheu, aliás, para que eles testificassem de Jesus e para que eles pregassem o Evangelho depois de Jesus, né? Na verdade, a gente vai ver também que Jesus, na verdade, chama esses homens para continuar o ministério que Ele tinha começado. E lá em Mateus 16, Jesus diz, né, que sobre a confissão dos apóstolos, através da boca de Pedro, Ele edificaria a sua igreja. Então está aí mais uma vez no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, os nomes, né, os critérios e os nomes. Agora no versículo 16 a gente lê, né, os nomes: a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, seu irmão. Tiago, irmão, né, João, irmão de Tiago, né, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, as quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Tiago e João receberam de Jesus um apelido carinhoso. Eles eram um tipo assim sanguíneo, né? E Jesus chamou assim, os chamou de filhos do trovão. Eram uns caras assim, pronto para tudo, né? E Jesus falou: rapaz, esses caras são os trovões. Bem, o versículo 18 diz: André, que é irmão de Pedro. Em outro texto a gente já leu isso, né? No outro evangelho de Mateus. A Filipe, a Bartolomeu, né? Que também é conhecido como Natanael. Na lista dos apóstolos ele é chamado de Bartolomeu. Outras vezes no evangelho ele é chamado de Natanael. Mateus, que a Bíblia diz que é o publicano, né? Que também é conhecido como Levi. E a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, né? Que, como disse na tradição católica, é chamada de São Judas Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes. Agora nós vamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 6 de Lucas, nós temos essa relação dos apóstolos também. E aí, quando a gente acessa aí o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 12, nós já temos informações aqui
que Jesus, que era da Galileia, ele nasceu em Jerusalém, foge para o Egito, ele volta, nos seus primeiros anos, ele passou ali no Egito os primeiros anos, volta para a Galileia, para a cidade de Nazaré, e nas cidades vizinhas ele chamou esses homens, ali dos arredores da sua cidade natal. E todos os 12 apóstolos eram da Galileia, menos um. Todos eram de estados menos importantes, como a Galileia era um estado pouco importante, vamos dizer assim, menos um, que era da Judéia. Judas Iscariotes era da Judéia, os demais eram ali da Galileia. Bem, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 12, a palavra de Deus diz que naqueles dias Jesus subiu o monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então Jesus passou orando, e Jesus busca a Deus para escolher homens, para escolher os apóstolos, e ele faz isso em sintonia com o Pai, E a Bíblia diz no versículo 13 que quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. O discípulo é todo aquele que cria e seguia Jesus. Todo aquele que cria em Jesus e seguia Jesus é chamado de discípulos. A diferença de discípulo e apóstolo é que os apóstolos foram separados dos discípulos para conviver com Jesus, receber um treinamento especial, receber uma missão especial e receber uma autoridade especial também. Então, no versículo 13, diz que já depois de orar, passar uma noite orando, quando o dia amanheceu, ele vai para a beira do mar, e ele encontra no versículo 14 Simão, o qual também chamou de Pedro, e André, seu irmão. Os dois eram pescadores. Tiago e João, os dois eram pescadores também. Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, que aí Judas é Tadeu ou Lebeu, que aqui diz que é Judas, irmão de Tiago. Não é esse Tiago, irmão de João, Judas, irmão de Tiago, Lebeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Um detalhe que na lista dos apóstolos, os apóstolos vêm sempre nomeados assim, de dois em dois, especialmente lá em Mateus capítulo 10, porque assim eles foram enviados para treinar. Jesus enviou os apóstolos pelo menos uma vez, para irem de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de rua em rua, de casa em casa, batendo, e Jesus falou: vocês vão treinar, vocês vão bater numa casa, e vocês vão perguntar, vão saudar com a paz, e vão perguntar como está aquela casa, e se a casa receber vocês em casa, vocês entram e oram, e pregam e ministram, e se ali tiver algum endemoniado, vocês vão repreender, e expulsar e libertar, e se ali tiver algum enfermo, vocês vão curar, e se ali tiver passando algum problema, algum mal, vocês vão ministrar sobre aquela casa. E Jesus então assim divide, de dois em dois, e lá na lista de Mateus 10 aparece essa lista de dois em dois, e eu fico pensando que coisa maravilhosa, esses homens treinando, fazendo treinamento, depois de virem que Jesus fazia, agora eles que vão de casa em casa, de rua em rua, de vila em vila, para fazer esse treinamento. E aí chega numa casa, um está com um problema, outro está com outro problema, um com problema de saúde, outro com problema conjugal, outro com depressão, e outro uma opressão ou uma possessão maligna, e eles então fazem essa obra maravilhosa, que é a obra que Deus designou para a igreja, a obra do reino. Pois bem, mais uma vez aparece uma relação dos 12 discípulos, agora no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 13. A Bíblia diz que os discípulos, entrando, subiram ao cenáculo, um terraço, uma casa com onde eles celebraram a última ceia, e aonde eles reuniam
daquele período da morte e ressurreição de Jesus até o dia de Pentecostes. Então, eles subiram ao cenáculo, onde habitavam, onde reuniam, né? Eles moravam ali temporariamente, pelo menos por 50 dias eles moravam naquela casa. E habitavam ali Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago, né? E aqui não fala Judas Iscariotes, porque a essa altura aqui, Judas Iscariotes já tinha suicidado. Meus irmãos, que qualificações então nós vimos na Bíblia, né, para alguém ser chamado de apóstolo? Será que alguém pode ser chamado de apóstolo hoje? A Bíblia diz que para ser apóstolo a pessoa tinha que ter sido testemunha ocular da vida de Jesus, dos milagres de Jesus, dos ensinos de Jesus, da morte de Jesus e da sua ressurreição. Então não tem nenhum homem hoje que testemunhou os ensinos, as obras, as curas, a morte e a ressurreição de Jesus. Nenhum homem hoje. A Bíblia diz que esses que foram testemunhas oculares foram escolhidos por Jesus. Não foi uma igreja, não foi um pastor, não foi um bispo que se autoproclamou ou que foi proclamado por alguém, por alguma igreja, de apóstolo. Mas Jesus mesmo escolheu os apóstolos, Ele mesmo. E Ele chama esses apóstolos para conviver por 3 anos. E Ele então dá poderes, reveste e investe com a missão e com poder e autoridade sobre esses homens. Então é difícil para um cristão batista hoje chamar alguém de apóstolo e considerar a autoridade de alguém como autoridade apostólica. Os apóstolos são os primeiros e maiores testemunhos dos milagres, dos ensinos, da morte e ressurreição de Jesus. Os apóstolos são os primeiros a interpretarem a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é o resumo de toda a Bíblia, é o sentido de toda a Bíblia, é o fundamento de toda a Bíblia, é o que conecta toda a Bíblia. Os apóstolos são os primeiros doutrinadores da igreja. Os apóstolos são as primeiras autoridades da igreja. Os apóstolos são o primeiro núcleo da igreja. A igreja começa, o movimento igreja, começa no dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, lá em Jerusalém, com a pregação dos apóstolos. Quando a Bíblia diz que vindo sobre eles o Espírito Santo, eles pregavam, e estavam ali pessoas do mundo todo, e Pedro, e eles pregavam, e as pessoas do mundo todo entendiam idiomas diferentes. E Pentecostes não é outra coisa senão Pedro e os demais apóstolos pregarem na sua língua, no seu idioma, e os outros estrangeiros entenderem nos idiomas estrangeiros. E esses homens então foram batizados. E esse é o movimento igreja, que começa sob a direção e sob a autoridade dos apóstolos. Nesta noite, além de ler os nomes, além de entender quais são as qualificações para ser chamado apóstolo de Jesus Cristo, eu quero entender com os irmãos 2 expressões da Bíblia que diz respeito aos apóstolos. Eu quero ler com os irmãos em Atos, no capítulo 2, o versículo 42. Atos 2, 42. E aqui meditar numa expressão da Bíblia, que é a expressão, a doutrina dos apóstolos. A igreja cristã é uma igreja que foi fundada sobre a doutrina dos apóstolos. A igreja cristã, ela se baseia na doutrina dos apóstolos. E qual é a doutrina dos apóstolos? O que é a doutrina dos apóstolos? Vamos ler então o texto bíblico. Quando a Bíblia fala da pregação do dia de Pentecostes e fala da conversão de quase 3.000 almas, a Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, o que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é o próprio Jesus, é o testemunho dos apóstolos, é como os apóstolos aplicavam a Bíblia e como os apóstolos interpretavam a Bíblia à luz de Jesus. Os apóstolos vão dizer, por exemplo, no capítulo 1, que aquele a quem Davi, pregou que não ia, a sua alma não ficaria no Hades, que seria ressuscitado. O apóstolo Pedro, por exemplo, no dia de Pentecostes, Pedro diz assim: olha, irmãos, esse de quem Davi fala é Cristo, e Cristo é esse que é poderoso em obras. A doutrina dos apóstolos é Jesus Cristo como Filho de Deus, Senhor e Salvador. Aqui no capítulo 1, a gente vai ver, por exemplo, no versículo 20, que o apóstolo Pedro fala do que está escrito nos livros dos Salmos. Um pouco antes, a Bíblia diz do testemunho dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é Jesus Filho de Deus, Jesus Deus Filho, Jesus que salva, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Jesus que é testificado por suas obras, Jesus que é morto e ressuscitado pelo propósito do Pai. E aqui também, no capítulo 2 do livro de Atos, eles falam que as pessoas deveriam crer em Jesus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e aqueles que creram em Jesus deveria ser batizado para receber o Espírito Santo de Deus. Então a doutrina dos apóstolos hoje é Jesus. A Bíblia se resume, todas as doutrinas da Bíblia se resume e se entende à luz de Jesus, a sua pessoa, a sua obra, os seus ensinos, a sua morte e ressurreição. Como é que eu vou saber a respeito de uma doutrina? Se a gente pegar, por exemplo, por que os batistas não guardam o dia de sábado como os judeus faziam? Porque nós entendemos que o sábado é um mandamento da antiga aliança. A antiga aliança foi dada aos judeus, e aí na plenitude dos tempos nós recebemos a nova aliança com Jesus, e toda a velha aliança ela se cumpre em Jesus, e Jesus amplia a aliança, Ele traz para a aliança povos do mundo todo, e Ele dá um mandamento que é maior que os 10. E agora, esse mandamento, estão contidos os 10 e tudo que poderia ser mandamento. Ele dá o mandamento e a regra do amor. E aí Jesus nos faz entender que se o amor não for o sentido, a regra, o mandamento, nenhum mandamento, nenhuma regra faz sentido. Então, por exemplo, nós interpretamos o sábado à luz de Jesus. O sábado é Jesus. E por que então nós não guardamos o sábado? Nós temos o dia da adoração como o dia da ressurreição, o dia da vitória, o dia que dá sentido à fé dos cristãos. O dia que dá sentido é o dia da ressurreição. Na antiga aliança, o dia de guarda era o último. Na nova aliança, o dia da vitória é o primeiro. Na antiga aliança, nós tínhamos 10 mandamentos que eram sombras, prenúncios da pessoa, dos ensinos, da obra de Cristo. Mas agora nós temos o próprio Cristo. Então essa é a doutrina dos apóstolos. Jesus, justificado por Deus, Filho de Deus, Deus Filho, Senhor e Salvador, morto e ressuscitado por um propósito de salvação. Também na Bíblia nós lemos um outro texto interessante, na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 20, nós vemos uma outra expressão, o fundamento dos apóstolos. No dia de hoje, na noite de hoje, neste dia de domingo, dia 14 de março de 2021, nós estamos relembrando o nome dos apóstolos, nós estamos recapitulando
quais são os requisitos para alguém ser chamado de apóstolos, e nós estamos aqui meditando em duas expressões da Bíblia a respeito dos apóstolos: a doutrina dos apóstolos e o fundamento dos apóstolos. Nós vimos em Atos 2 que a doutrina dos apóstolos é Cristo, e agora em Efésios capítulo 2, versículo 20, onde nós encontramos a expressão o fundamento dos apóstolos, nós vamos ver que de novo o fundamento dos apóstolos é Cristo. Meus irmãos, por que Cristo é a doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos? Por que Cristo não é a doutrina de Cristo? Porque Jesus falou que Ele não dá testemunho de si mesmo. Quem testifica dele aqui na terra eram as obras que Ele fazia, João Batista e as Escrituras. E agora Ele envia outros testemunhos, que são os apóstolos, que Ele chama para pregar e dar autoridade e testificar dele. E lá no céu há os que testificam de Jesus também, né? Então, meus irmãos, aqui em Efésios, no capítulo 2, no versículo 20, a Bíblia falando, né, de como Deus reconcilia na cruz judeus e gentios. A Bíblia diz, né, criando um povo novo. A Bíblia diz assim: Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne Ele desfez a inimizade, né? Eu estou lendo o versículo 15. No versículo 16 assim: E na cruz Ele reconciliou ambos os povos com Deus, formando um só corpo, matando as inimizades. Versículo 17 diz assim: Quando Ele veio, Ele evangelizou a paz, tanto para quem estava longe, tanto quanto para quem estava perto. E versículo 18 diz assim: Porque por Ele, tanto os de longe quanto os de perto têm acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. E aí a Bíblia diz assim: Assim ninguém é mais estrangeiro ou forasteiro, mas todo mundo é cidadão dos santos, cidadãos da mesma cidade, né? E membros da família de Deus. E diz assim: e edificados sobre o fundamento dos apóstolos. As pessoas que são convertidas a Jesus são edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então, como é que o crente cresce na fé e na sua experiência? Ele é edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E aí a Bíblia diz que Jesus é a principal pedra de esquina. Os apóstolos aqui, desta vez, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus traz em si o sentido de todos os profetas e de todos os apóstolos. Que Jesus traz em si, na sua pessoa, nos seus ensinos, na sua doutrina, na sua obra, na sua morte e ressurreição, Ele traz o sentido de tudo que os apóstolos ensinaram, de tudo que os profetas ensinaram. Em outras palavras, Jesus é a Bíblia. Jesus é o sentido de todas as coisas. E você quer saber como é certo, o que é certo? É você pensar à luz da Bíblia, né? Como que Jesus faria? Como que Jesus interpretaria? Como que Ele viveu? Como que Ele tratou as pessoas? O que Jesus pregava? O que era importante para Jesus? E aí, meus amados irmãos, a gente vai ver, né? A gente sabe que Jesus nunca perguntou para uma pessoa qual era a religião dela. Nunca. Isso era uma coisa que importava muito pouco para Jesus. Porque não é estar numa religião que nos torna uma nova criatura. Como a Bíblia diz, é estar em Cristo que nos torna uma nova criatura. É estar em Cristo que nos livra, é estar em Cristo que nos faz justificados para com Deus. É estar em Cristo que nos livra de qualquer condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E os apóstolos dão testemunho disso. Então, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, com todo respeito, nesse tempo em que as igrejas, com todo respeito, inventaram novos apóstolos, mas são apóstolos inventados a seu bel prazer e com as intenções que só Deus sabe. Mas à luz do que nós vemos na Bíblia, os apóstolos são aqueles,
os 12, e depois o apóstolo Paulo, de quem nós vamos falar na semana que vem. E por que é importante a gente aprender sobre os apóstolos? A gente precisa voltar ao fundamento dos apóstolos, precisa voltar à doutrina dos apóstolos, a gente precisa voltar à igreja dos apóstolos, a gente precisa voltar à autoridade dos apóstolos, a gente precisa se voltar para Jesus. Inclusive os apóstolos dizem, reforçam, que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Você já invocou? Então agora, se você não invocou, você tem a oportunidade de fazer isso hoje, aí na sua casa, de falar assim: Jesus, pelo que eu aprendi da tua palavra, pelo que eu aprendi dos apóstolos, eu preciso da tua salvação. Tem misericórdia de mim, pecador. Me dá a tua salvação, me torna essa nova criatura. Eu também quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu também quero ser chamado de filho de Deus. Eu também quero ser irmão de Jesus, irmão adotivo. Eu também quero te ver face a face. Eu também quero ser herdeiro das promessas e das bênçãos. Eu também quero receber vida eterna. Eu também quero receber alegria no Espírito. Eu também quero ser morada de Deus em Espírito. Você pode fazer essa oração. Jesus vem me socorrer. Jesus vem me abençoar. Jesus vem lavar os meus pecados. Jesus vem me salvar. Jesus vem transformar a minha vida. Jesus vem transformar a minha casa. Jesus vem tomar o meu temperamento. Jesus vem moldar o meu caráter. Jesus vem trabalhar na minha vida. Jesus, eu te consagro, Senhor e Salvador. Jesus vem me ensinar a ser um cidadão. Jesus vem me ensinar a amar a minha esposa, a ser o pai dos meus filhos. Jesus vem me ensinar a administrar o meu tempo. Jesus vem me ensinar a administrar meus dons e talentos. Jesus vem me ensinar a administrar o meu dinheiro. Jesus vem ministrar sobre a minha sexualidade. A gente precisa fazer essa oração. E é isso na prática que é a doutrina dos apóstolos. É Jesus na sua vida, e a sua vida em Jesus. É isso que nós pregamos. O meu desejo sincero é que, se nessa noite, por acaso alguém nunca fez isso, faça. E se você já fez, mas sente que precisa de uma ajuda para crescer em Cristo, a Igreja Batista vive para isso, para proporcionar oportunidades para que mais pessoas creiam em Jesus e assim possam nascer em Cristo, crescer em Cristo e frutificar em Cristo. Se você ainda não creu em Jesus, você precisa nascer em Cristo. E se você já creu em Cristo, você precisa crescer em Cristo. E para você que já está crescendo em Cristo, você precisa frutificar em Cristo. E se você acha que você precisa de ajuda, eu estou aqui, e a Igreja Batista do Frade está aqui para cumprir o mandato, da palavra de Deus e do próprio Deus revelado na palavra, de te ajudar na fé. E nós entendemos que na medida que a gente caminha com o outro, a gente também está aprendendo, a gente também está caminhando, a gente também está sendo ajudado um ao outro. A fé é para a gente compartilhar, e é impossível viver a fé isolado e sozinho. Então vamos orar? O meu desejo sincero é que a doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos, o testemunho dos apóstolos faça sentido na sua vida, e que esses homens simples, pescadores e pecadores, como eu, como você, que um dia foram transformados por Jesus, que seja uma inspiração para você. Você sabia que esses homens morreram como mártires? Ser testemunho de Jesus custou muito caro para eles, mas eles viveram a sua fé e não negaram a Cristo. Foram torturados, foram mortos. A história, a tradição da igreja conta como cada um morreu. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago morto ao fio da espada, João que morreu bem velhinho, frito num tacho de azeite fervendo, e por aí,
todos eles perseguidos. Sabe para quê, meu irmão, minha irmã? Para que você tivesse a oportunidade de ouvir de Jesus, para que você tivesse a oportunidade de crer em Jesus, para que você fosse alcançado pela salvação em Jesus, para que você tivesse a oportunidade de ter a sua vida transformada pelo propósito de Deus, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pelo testemunho, pela pregação, pelo fundamento dos apóstolos. Em nome de Jesus, deixa que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Em nome de Jesus, clame a Deus para que Ele complete a obra que Ele começou na sua vida. Em nome de Jesus, receba a vida, receba a salvação, receba a cura, receba a libertação, receba a restauração de saúde, de alegria, receba a reconciliação e viva Jesus, porque a vida, como o apóstolo Paulo diz, viver é Cristo e morrer é lucro. Vamos orar? Pai, como nós desejamos de fato viver o Evangelho, mas como o Senhor sabe, Deus, somos fracos e débeis, porque não sabemos, e às vezes naquilo que sabemos nós negligenciamos. Muitas vezes trocamos nosso Deus, o prazer de viver na Tua presença e na Tua dependência, pela tentação de agir de acordo com a nossa própria limitação, com a limitação dos nossos recursos, com a limitação do nosso entendimento, com a limitação da nossa ansiedade, que muitas vezes nos torna precipitados e nos impede de ver o Teu agir, de ver a Tua mão, de ver o Teu poder, de ver o milagre, a bênção do Senhor na nossa vida. Pai, nessa noite eu clamo para que a Tua igreja, meu Deus, conheça esta unção, esse poder, essa força, esse revestimento, essa autoridade. Reveste a Tua igreja, Jesus. Reveste a Tua igreja, Deus Espírito. Reveste a Tua igreja, Deus Pai. Em nome de Jesus, edifica e abençoa e faz prosperar, ó Deus, o testemunho dos apóstolos, e abençoe aqueles que proclamam o Teu nome, e abençoe todos que querem viver de forma íntegra na Tua presença, Deus, para que mais pessoas, através desse testemunho, venham crer em Jesus, e que Ele cresça e que a gente diminua, para a glória dEle. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Nós estamos encerrando. Estamos, graças a Deus, fechando, né? Renato, tem mais um louvor? A gente está aqui cantando para os irmãos, dando graças a Deus por esse tempo, mandando um abraço carinhoso. A Gisele me comunicou ali que o irmão Aécio, né, estava lá com a Olivinha acompanhando o culto. A Olivinha, que mora em outra cidade, mas ama essa igreja, a igreja também ama essa família do irmão Aécio. Um beijo carinhoso para o irmão Aécio, para todos os irmãos idosos da nossa igreja. E a gente aproveita para dizer a todos os irmãos, especialmente os idosos, aproveitem a vacina, toma a vacina, se cuida, se proteja. Oremos pelo Brasil, oremos por essa situação de pandemia. Irmãos, precisamos clamar e interceder, fazer jejum, vigília, clamor mesmo, né? Mais do que nunca nós precisamos mesmo, irmãos, colocar o nosso rosto em terra, né? Colocar a nossa boca no pó, como diz a palavra, e rogar, interceder, e clamar e chorar, porque, irmãos, as famílias estão sofrendo, né? Vidas estão sendo ceifadas, né? E Deus não tem prazer, né, na morte, especialmente na morte do ímpio, e a gente precisa clamar pela vida, né? Eu quero mandar um abraço para os irmãos de Porto Velho. A igreja batista em Porto Velho, onde eu participei por um tempo, essa semana perdeu uma irmã muito amada, né? Perdeu de Covid, uma irmã incansável na obra de Deus,
uma líder excelente, né? Uma pessoa que recebeu de Deus, né? Muitos dons e talento, né? E uma ousadia mesmo, né? No espírito, e foi ceifada a sua vida, né? A família está muito triste e saudosa dessa irmã querida, né? Eu estive falando com parte dessa família, com os irmãos amados dessa igreja, e eu mando um abraço para os meus irmãos amados da cidade de Porto Velho, a família da irmã Pedrina, do irmão Francisco, do André, a família Manvaile, enfim, Deus conforte, Deus console, Deus dê direção, e a Igreja Batista do Frade, né? Que Deus edifique a nossa igreja para a glória dele, em nome de Jesus. Uma semana abençoada, muitas bênçãos. Renato, uma semana de bênção para você, muitas vitórias, né? O choro dura uma noite, como você já cantou, né? Mas a alegria vem sempre pela manhã. Deus continue usando a sua vida, te dando alegria de servir, de louvar, de cantar. Renato que também é um pregador, Renato que também tem curso de teologia, Renato que também tem prazer em Deus, na obra de Deus, né? Deus abençoe cada vida, cada pessoa, cada família. Saúde e bênção, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, né, pastor? Amém. Graça e paz. O viver é Cristo, né? Como o pastor já citou ali, Paulo, né? O morrer é lucro. O interessante é que eu estava meditando ali enquanto o pastor estava trazendo o sermão, e eu estava pensando que tem tudo a ver com o louvor que eu vou estar trazendo aqui agora no final, né? Esses apóstolos, esses discípulos, eles tiveram que, ao longo de sua caminhada, aprender a confiar em Deus, aprender a confiar em Cristo. E nem sempre foi fácil. Se você olhar toda a trajetória deles, eles começam descrentes de quem é Jesus, mas ao longo e no término de sua caminhada, crendo que Cristo é Senhor.